vamos definir um novo conceito, que é o de rapidez média ou velocidade escalar média. Tanto faz chamar por um nome ou por outro. A rapidez média considera a distância percorrida por um objeto e o tempo total dessa trajetória. Como a distância é um número não negativo, a distância é a soma dos módulos dos componentes do deslocamento. Aqui estamos definindo o conceito de rapidez média pela primeira vez. Então, considere o problema. Em 1965, o Shinkansen foi aprimorado para percorrer os 397 km entre Tóquio e Osaka em até 4 horas. Qual a rapidez média do Shinkansen para ir de Tóquio e Osaka? Então, eu coloquei um pequeno mapa que ilustra a posição de Tóquio e Osaka no Japão. Coloquei Tóquio como o início da viagem e Osaka como o final da viagem. Então, a rapidez média, que definirei pelo nome Vm, é igual ao módulo do deslocamento pelo intervalo de tempo para esse deslocamento. O módulo do deslocamento é simplesmente a distância. Então, a rapidez média é a distância dividido pelo intervalo de tempo. Considerando os dados do problema, a distância percorrida entre Tóquio e Osaka é de 397 km e o intervalo de tempo de 4 horas. Então, a rapidez média entre esses dois lugares é simplesmente 397 km dividido por 4 horas. Se você fizer esse cálculo, vai obter 99,2 km por hora. Então, essa é a rapidez média do Shinkansen entre Tóquio e Osaka. Mas a rapidez média para ir e voltar sem sair do trem e considerando que não há atrasos é o seguinte cálculo. Se você fizer esse cálculo, ainda encontrará 99,2 km por hora. Isto é, a rapidez média para ir e voltar é a mesma rapidez média para ir ou a rapidez média para voltar, porque as distâncias e os tempos de viagem foram os mesmos. Isso ocorre porque a rapidez média é uma grandeza escalar positiva em ambos os trajetos do movimento. Outra forma para calcular a rapidez média é considerar a distância total da viagem de ida e volta. Neste caso, a distância total é a soma dos módulos dos componentes do deslocamento. O resultado será 794 km. Mas observe que o intervalo de tempo da viagem de ida e volta é de 8 horas. Assim, o resultado desse cálculo da rapidez média ainda será 99,2 km por hora. Vejamos o exemplo dado na parte 1 da aula 3. O movimento do estudante ao andar pela sala com o movimento para frente, repouso e em seguida retornando à origem. Vamos calcular a rapidez para cada trajeto a partir dos dados do gráfico da posição em metros versus o tempo em segundos. Vamos calcular a rapidez média no intervalo de tempo entre 0,5 segundos e 2 segundos. Eu quero que você identifique no gráfico esses intervalos de tempo, 0,5 segundos e 2,0 segundos. Então veja o intervalo de tempo ΔT1. Agora faça isso para a distância percorrida. Lembre-se que a distância percorrida deve ser lida no eixo das posições. Então ele parte da posição 0,4 metros até a posição 1,6 metros. Portanto, a distância percorrida será de 1,2 metros dividido pelo intervalo de tempo, que será de 1,5 segundos. A razão é a rapidez média, que é igual a 0,80 metros por segundo. Vejamos um outro intervalo, entre 0,5 segundos e 3,5 segundos. Identifique no gráfico esses instantes de tempo. Lembre-se que deve ser lido no eixo horizontal, no eixo dos tempos. Identifique 0,5 segundos e identifique 3,5 segundos. Então, esse é o seu intervalo de tempo, que eu chamei de ΔT2. 3,5 menos 0,5 segundos. Agora, identifique essa distância percorrida. A distância percorrida ainda é a mesma. Ele sai de 0,4 metros e vai até 1,6 metros. Então, a distância percorrida é de 1,2 metros. Então, a rapidez média é igual a 1,2 metros dividido por 3,0 segundos. O resultado é 0,40
metros por segundo. Vejamos agora um terceiro intervalo de tempo, entre 3,5 segundos e 5,0 segundos. Identifique no gráfico o instante de tempo 3,5 segundos. E agora identifique um instante de tempo 5,0 segundos. Você deve ter feito isso analisando o eixo horizontal. Agora identifique a distância percorrida. Leia essa distância no eixo vertical. Ele sai da posição 1,6 metros e vai para a posição 1 metro. Então a rapidez média nesse terceiro trajeto será 0,6 metros, que é igual a 1,6 menos 1, dividido por 1,5 segundos, que é o resultado de 5,0 menos 3,5. O resultado desse cálculo é 0,40 metros por segundo. Então veja que a rapidez é sempre um número não negativo. Ele pode ser positivo e mesmo nulo, mas nunca negativo. Você poderia me dizer para qual intervalo a rapidez média seria nula, analisando o gráfico da posição em função do tempo?